Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo finaliza detalhes do projeto do fim da escala 6x1 e entidades apontam problemas na economia se projeto avançar. Lula conversa com filho após nome ser citado em CPMI do INSS. Nações lamentam o fim do tratado nuclear entre Rússia e Estados Unidos. E ONU diz que seres humanos enfrentam um mundo sem limites. Adolescente e mulher são mortas a tiros em padaria após crise de ciúme. Jovens morrem afogados na praia da Barra da Tijuca. E a vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula marcou uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na próxima semana para discutir a proposta de fim da escala 6x1. O projeto deve ser apresentado oficialmente após o Carnaval. O governo petista via se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados para apresentar os detalhes do principal projeto do ano. Segundo informações, o encontro terá a presença dos ministros Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos. Nesta semana, Lula adiantou o tema e disse que o ideal é a escala de no máximo 5 dias trabalhados e 2 de folga. A proposta a ser discutida ainda pede a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com a possibilidade de diminuição progressiva para 36 horas. Hugo Motta se mostrou aberto na reunião desta semana e disse que há apoio político para a aprovação da iniciativa, ainda no primeiro semestre deste ano. A tramitação, segundo informações, deve começar na última semana deste mês. Apesar de o projeto interessar grande parte da população brasileira, o fim da escala 6x1 pode trazer grandes problemas para a economia do país. Uma projeção do Centro de Liderança Pública aponta que 600 mil empregos formais podem ser perdidos se a pauta avançar em Brasília. A nota mostra ainda que o impacto no Produto Interno Bruto seria de cerca de 0,7% ou 88 bilhões de reais. O presidente Lula afirmou hoje que conversou com o filho Fábio Luiz, o Lulinha, após o nome dele ser citado na CPMI do INSS. Nesta quinta-feira, a oposição saiu frustrada de uma votação que previa a convocação de Lulinha para depor ao colegiado. A retirada do pedido foi acordada por líderes da oposição e também da base governista. O presidente Lula chamou o filho no Palácio do Planalto para uma conversa e alertou ele que, em caso de algum envolvimento, deveria pagar o preço. Lula relatou a conversa com o filho durante uma entrevista na manhã de hoje. O petista fez ainda um paralelo com a prisão dele e afirmou ter ficado no Brasil para se defender. Nesta quinta-feira, a oposição não conseguiu avançar com um tema que previa a convocação do filho do presidente para depor ao colegiado que investiga os desvios no INSS. Em entrevista, o presidente da CPMI afirmou que pretende colocar a votação em um novo requerimento pedindo a convocação de Lulinha para mais esclarecimentos. Carlos Viana disse ainda que pessoas ligadas à publicidade do Partido dos Trabalhadores também devem ser convocadas. Na manhã de hoje, parlamentares da oposição e também da base governista entraram em um acordo para barrar os requerimentos que miram o Banco Master e também de outros possíveis nomes envolvidos no caso. Entre eles estão os requerimentos de quebra de sigilo do próprio Banco Master, do filho do ministro Ricardo Lewandowski, de empresas de Roberta Luxinger, amiga de Lulinha, e também do ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cancelou uma reunião marcada para a semana que vem que trataria sobre o novo Código de Ética da Corte. Um dos possíveis motivos do cancelamento é sobre o quórum. A proposta que pode limitar a atuação dos ministros da Corte gerou resistência e dividiu opiniões. O encontro deve ocorrer somente após o Carnaval. Nessa semana, o governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Os 3 poderes vão atuar juntos para prevenir a violência contra as mulheres no Brasil.
O governo federal, o Congresso e o Poder Judiciário lançaram um pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil. A iniciativa prevê atuação coordenada e permanente entre os três poderes, com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres. O pacto reconhece que a violência contra mulheres no país figura como uma crise estrutural que não pode ser enfrentada por ações isoladas. O presidente Lula participou da cerimônia de lançamento em Brasília. A luta ela só termina quando a sociedade inteira, homens e mulheres, perseguirem de forma indefinida a punição para que nunca mais um homem ouse, por causa de um prato de comida, transformar a sua companheira em sua escrava, em tratar a sua companheira como se ele fosse dono, como se ele fosse proprietário. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, também compareceram ao evento. Não tenho dúvidas, presidente, que este dia ficará marcado na história do Brasil como uma agenda feita pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário com um único objetivo, que é proteger as nossas mulheres. O feminicídio é uma violação de direitos humanos que deve ser repudiada, punida e erradicada da vida social. Será lançada ainda uma campanha orientada pelo conceito Todos Juntos por Todas, convocando toda a sociedade a assumir papel ativo no enfrentamento à violência. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o Grupo Fictor, que entrou com um pedido de recuperação judicial nesta semana. A empresa é investigada por 4 crimes contra o sistema financeiro. O inquérito da Polícia Federal vai investigar o Grupo Fictor por 4 crimes: gestão fraudulenta, apropriação inébita financeira, emissão de títulos sem lastro e operar instituição financeira sem autorização. Nesta semana, o Grupo Fictor entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a companhia, a medida busca equilibrar a operação e pagar os compromissos financeiros que somam quase 4 bilhões de reais. O dono do Banco Master, Daniel Vocaro, afirmou que estava fechando um acordo com a Fictor, em parceria com investidores árabes para a venda do banco. Mas o anúncio da negociação com o Grupo Fictor foi classificado pelo Banco Central como uma cortina de fumaça para tentar desviar o foco sobre a crise no Master. De acordo com o BC, o Grupo Fictor não teria condições de comprar o banco e os nomes dos supostos investidores árabes nunca foram divulgados. O Tribunal de Contas da União autorizou a realização de uma inspeção nos Correios para apurar possíveis irregularidades administrativas, financeiras e institucionais na gestão da estatal. Os Correios deverão apresentar cópia do processo administrativo referente ao contrato de confissão de dívida firmado com o Postales, no valor de mais de 7 bilhões e meio de reais, que seria usado para cobrir o déficit do plano de benefícios do fundo de pensão. Sob a gestão de Lula, a estatal acumula mais de 13 trimestres consecutivos de prejuízo. E o governo arrecadou o valor de 5 bilhões de reais em imposto de importação em 2025 com as encomendas internacionais. De acordo com a Secretaria da Receita Federal, foram mais de 165 milhões de encomendas. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados iniciou a discussão de um projeto de lei que zera o imposto de importação sobre compra de até $50, pouco mais de R$250. A taxa das blusinhas foi assinada por Lula como desculpa para fomentar o comércio nacional e agora o projeto pode voltar em um ano de eleições. Brasileiros se reuniram em Londres para acompanhar a audiência que trata do julgamento do rompimento da barragem de Mariana. O acidente matou 19 pessoas em 2019. Marilda afirma que as pessoas estão morrendo de câncer ao descrever os impactos da tragédia ambiental de Mariana em 2015. A líder indígena de Aracruz, no Espírito Santo, está em Londres, junto com um grupo de demandantes brasileiros afetados pela tragédia. Eles vão assistir a uma audiência nesta quarta e quinta-feira no Tribunal Superior de Justiça britânico,
na qual deve ser decidido o calendário do julgamento de compensação e quais documentos e provas periciais serão necessários. Completamente o que nos cabe, né? Porque o impacto foi muito grande, não só para os povos indígenas, né? Como para os povos também das regiões onde moram. Então, o que nós esperamos que for o que for justo, né? O que nos cabe realmente, porque o impacto foi muito grande, o crime foi muito grande. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos da mina de ferro do Fundão, perto de Mariana, em Minas Gerais, matou 19 pessoas, arrasou várias cidades e liberou 40 milhões de metros cúbicos de resíduos de minérios tóxicos, que percorreram 650 quilômetros pelo Rio Doce até chegar ao Oceano Atlântico. A BHP era coproprietária, junto com a mineradora brasileira Vale, da empresa Samarco, dona da barragem que se rompeu. Ana Paula, que mora em Ouro Preto, perdeu o marido, Edinaldo, na tragédia. O sofrimento que foi a perda, né? Que rompeu a nossa vida, interrompeu sonhos, até paralisou a nossa vida, porque durante esses 10 anos estamos correndo atrás de justiça. A primeira etapa foi feita, né? Que a BHP já foi condenada, já foi um alívio para a gente, mas durante esses 10 anos a nossa vida foi parada. A questão das indenizações por perdas e danos para os mais de 600 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto deste segundo julgamento. Menos de 15% do município de Colatina, do cidadão, recebeu alguma indenização. Portanto, falta aí seus 80%, 90% para receber esse direito e restituir um pouco deste crime ambiental. Em 2015, a BHP tinha 2 sedes, uma delas em Londres, o que explica o julgamento na capital britânica. Desde o início do julgamento, a mineradora australiana negou ser contaminadora direta. Em 2024, a Justiça brasileira absolveu as empresas porque considerou que as provas analisadas não eram determinantes para estabelecer sua responsabilidade. Os demandantes recorreram, então, à Justiça britânica. O samba enredo de uma escola de samba para o carnaval deste ano chamou a atenção e gerou fortes críticas da oposição. A Acadêmicos de Niterói afirma que prepara uma homenagem ao presidente Lula na Sapucaí, mas muitos veem o tema como propaganda política. Ninguém discute que o desfile de escolas de samba é o ponto alto do carnaval carioca. Todos os olhos se voltam para o sambódromo, onde a beleza passeia junto com a polêmica. Em 2026, a Escola Acadêmicos de Niterói promete encantar, mas gerando discussão ao dedicar seu samba enredo ao presidente Lula, justamente em um ano eleitoral. Nós vamos falar da história do nosso atual presidente, o presidente Lula. Na verdade, uma história de superação, né? De um nordestino que veio de uma cidade no interior e que passou por muitas dificuldades juntamente ele com a família, e com o tempo ele se tornou torneiro mecânico, na mudança dele para São Paulo e tal, e se tornou um dos maiores presidentes, né, que o Brasil já teve. A oposição denuncia que o desfile equivale a um ato de campanha às eleições presidenciais deste ano, que começa em agosto, e pede a retirada do financiamento público da escola. Lula, que vai assistir ao desfile, pretende disputar um 4º mandato no pleito de outubro. Não é uma propaganda, né? A arte não é para os covardes. Então, se a gente estivesse com medo de a gente falar do que a gente quer falar, a gente ia entrar no mais do mesmo. Então, ele teve essa ideia e é isso aí. O desfile vai ser bonito, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é cultura, né? Viva a cultura, e na cultura a gente tem a liberdade de a gente falar o que a gente quiser. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou uma ação judicial para pedir que a Acadêmicos de Niterói devolva o R$1 milhão de verbas federais que recebeu para o desfile, mesmo valor repassado às demais escolas do grupo especial. Bom, não dá para o presidente da República mandar R$1 milhão em qualquer ano, ainda pior ainda no ano eleitoral, para uma escola de samba fazer, né, uma festa tendo como enredo o próprio presidente da República, né? Então, no ano eleitoral, isso é campanha antecipada, com abuso de poder político e abuso de poder econômico, que é vedado pela lei. De acordo com seus dirigentes, a Acadêmicos de Niterói optou por contar a história de Lula, de seu nascimento à sua chegada ao Palácio do Planalto, como forma de agradecer as políticas públicas do presidente.
Niterói está sendo corajosa, inovadora, porque está trazendo um presidente do Brasil, ele está polarizado, um lado B, o outro lado C. Mas ela teve coragem de falar do lado que olhou para o povo, né? Então, uma escola corajosa. A Acadêmicos de Niterói abre o primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial em 15 de fevereiro. Ucrânia e Rússia trocaram prisioneiros nesta quinta-feira. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que cada lado liberou 157 soldados. Os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos atuaram como mediadores da troca. E o governo russo afirmou hoje que lamenta o fim do último tratado que regulamenta os arsenais do país e também dos Estados Unidos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o país vê isso de forma negativa. A China também comentou o fim do tratado e pediu uma rápida resposta para evitar impactos negativos na ordem nuclear do mundo. Já a ONU afirmou que pela primeira vez em mais de meio século enfrentou um mundo sem quaisquer limites aos arsenais nucleares. O último tratado de não proliferação de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos expirou nesta quinta-feira, marcando uma mudança significativa no controle de armas desde a Guerra Fria. Após o colapso do novo START, Moscou e Washington não estão mais vinculados por uma série de restrições aos seus arsenais nucleares. As duas potências controlam conjuntamente mais de 80% das ogivas nucleares do mundo, mas os acordos de controle de armas têm se enfraquecido. Horas após o fim do tratado, o Pentágono informou que os dois países concordaram em restabelecer o diálogo militar de alto nível. Na quarta, o secretário de Estado americano Marco Rubio reiterou a posição do presidente Trump de que qualquer acordo nuclear com a Rússia deveria incluir a China. A China sempre manteve suas capacidades nucleares no nível mínimo necessário para a segurança nacional e não se envolve em corrida armamentista com nenhum país. A China sempre defendeu que o progresso no controle de armas e no desarmamento deve aderir aos princípios de manutenção da estabilidade estratégica global e garantir que a segurança de nenhum país seja comprometida. As capacidades nucleares da China estão em uma escala completamente diferente dos Estados Unidos e da Rússia e ela não participará de negociações de desarmamento nuclear nesta fase. O arsenal nuclear da China cresceu rapidamente. Estima-se que o país possua 550 lançadores estratégicos, menos do que os 800 dos Estados Unidos e da Rússia. Irã e Estados Unidos vão se reunir para falar sobre o programa nuclear iraniano. As conversas estão marcadas para amanhã. O Irã e os Estados Unidos vão se reunir na próxima sexta-feira em Omã. O presidente americano Donald Trump aumentou significativamente a presença militar dos Estados Unidos na região e se recusou a descartar novas ações militares, ao mesmo tempo em que intensificou a pressão sobre o Ayatollah Ali Khamenei em uma entrevista à NBC News com Tom Llamas. Eu diria que ele deveria estar muito preocupado, sim, deveria estar. Como você sabe, eles estão negociando conosco. O Irã será representado nas negociações pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e os Estados Unidos pelo enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, informaram a Casa Branca e a presidência iraniana. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou que Washington está pronto para se reunir com o Irã esta semana, mas somente se os programas nucleares de mísseis balísticos de Teherã forem discutidos. Em conversas anteriores sobre seu programa nuclear, Teherã descartou discutir seu armamento. O Irã está sob crescente pressão devido à repressão aos protestos antigovernamentais e vem perdendo a influência na região com o enfraquecimento do Hezbollah no Líbano, em decorrência das ações militares israelenses e a queda de Bashar al-Assad na Síria. Taiwan elogiou hoje a conversa entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, e afirmou que isso vai ajudar a estabilizar a região. O governo de Taiwan elogiou a conversa realizada na véspera entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. O vice-ministro taiwanês das Relações Exteriores, Chen Ming-chi, acredita que a aproximação vai ajudar a estabilizar a região.
Então não nos preocupamos muito com toda essa comunicação telefônica. Na verdade, acreditamos que ela contribuirá para estabilizar a situação, especialmente considerando que a China continua aumentando a tensão no Estreito de Taiwan e em toda a região. A China considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle da ilha. Na conversa telefônica de quarta-feira, Xi pediu a Trump que administre com cautela a venda de armas a Taipei. Washington aprovou em dezembro a venda de 11 bilhões de dólares em armas a Taiwan. Pequim respondeu com grandes exercícios militares com fogo real, nos quais simulou um bloqueio da ilha. Trump comentou sobre a ligação em uma publicação em sua plataforma Truth Social, afirmando que o relacionamento com a China e seu relacionamento pessoal com o presidente Xi são extremamente bons e que ambos estão cientes da importância de mantê-los assim. A polícia do Uruguai prendeu um grupo criminoso que cavou um túnel para acessar o sistema de esgoto no centro histórico de Montevidéu. Segundo a investigação, o objetivo deles era assaltar um banco. A polícia do Uruguai desmantelou um grupo criminoso formado por uruguaios, brasileiros e paraguaios que cavou um túnel para acessar o sistema de esgoto no centro histórico de Montevidéu, supostamente com o objetivo de assaltar um banco. A operação policial ocorreu após meses de investigação. O local usado como base para o plano foi invadido pelos agentes. O Ministério Público confirmou a realização de uma audiência judicial com dezenas de detidos. Vários dos presos possuem documentos paraguaios e brasileiros, disse uma fonte do Ministério do Interior. O plano muito provavelmente tinha como alvo um banco na região, no que poderia ter sido o assalto do século, declarou a jornalistas o ministro do Interior, Carlos Negro, que supervisionou a operação policial. O centro financeiro da cidade está localizado na região histórica de Montevidéu, e o túnel foi cavado em uma área com diversos bancos, incluindo a sede do estatal Banco República. A investigação teve ramificações e levou à apreensão de drogas no departamento de Canelones. Os presos teriam ligações com organizações criminosas que atuam na região, informou a imprensa local. E no próximo bloco, adolescente e mulher são mortas a tiros em padaria de Minas Gerais. E universitária é morta pelo namorado após crise de ciúme. Uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 56 foram assassinadas a tiros dentro de uma padaria em Ribeirão das Neves, Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o ex-namorado da adolescente. O jovem de 17 anos foi preso. Uma terceira vítima também foi atingida pelos tiros e está internada em estado grave. Natiele Camille Fernandes, de 16 anos, era funcionária da padaria. E, segundo testemunhas, ela mantinha um relacionamento com o suspeito. Ela estava no caixa no momento do ataque e foi atingida por 2 disparos. Ione Ferreira Costa, de 56 anos, era cliente do estabelecimento e foi alvejada 2 vezes nas costas. Uma terceira vítima de 14 anos, também funcionária da padaria, foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Risoleta Neves. Ela foi atingida na cabeça, no braço direito e também na perna. Uma testemunha contou que o suspeito deliberadamente efetuou os disparos contra Natiele e depois atingiu a idosa e a outra adolescente. Mas outras testemunhas contaram que houve uma discussão antes do crime, motivada por ciúme. Quem presenciou também o crime contou que as outras 2 vítimas teriam tentado intervir para defender a adolescente. A polícia militar localizou o ex-namorado de Natiele, um adolescente de 17 anos. Conforme os militares, familiares dos suspeitos apresentaram versões divergentes sobre o horário em que o jovem chegou em casa. Ele foi ouvido e autuado em flagrante delito por ato infracional ao crime de homicídio qualificado. A Polícia Civil de Minas Gerais também indicou que o adolescente será apresentado ao Ministério Público para decidir sobre uma possível internação. Ione Ferreira era mãe de 4 filhos e trabalhava como caixa em um sacolão. Jennifer Costa Laia, filha mais velha dela, contou que a mãe voltava para casa com o mesmo motorista de aplicativo todos os dias e que foi este homem que deu a notícia do crime para a família. O pai da adolescente Natiele disse que a filha trabalhava na padaria há 5 meses
para ajudar nos cuidados da avó paterna. E em Fortaleza, uma jovem foi morta pelo namorado com golpes de tesoura e pauladas na cabeça. Ela foi identificada como Luciana Cordeiro, de 27 anos. O namorado dela, Bruno Ribeiro da Silva, foi preso tentando fugir para o estado do Pará. O crime aconteceu em Fortaleza, no bairro Jacarecanga, na casa em que o casal morava. Antes de morrer, Luciana havia acionado um motociclista de aplicativo. Ao chegar ao endereço, o homem viu sangue escorrendo para a calçada da casa e chamou a polícia. Parentes da vítima contaram que o casal se desentendeu porque Luciana queria ir ao aniversário do marido da irmã em um restaurante, o que não foi aceito por Bruno. Após o crime, Bruno Ribeiro fugiu do local em uma motocicleta. Ele foi preso pela polícia na cidade de Morada Nova, no interior do Ceará. Investigações da Polícia Civil apontam que o homem pretendia embarcar em um caminhão e fugir para o Pará. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio. Bruno Ribeiro já possuía antecedentes criminais por ameaça no contexto de violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra o idoso e 3 ocorrências por roubo. Segundo familiares, Luciana vivia com o suspeito Bruno Ribeiro, de 30 anos, há cerca de 8 meses, em um relacionamento conturbado, marcado por brigas e ciúme da parte do homem. Um homem de 64 anos foi preso após agredir as filhas, uma de 10 e outra de 14 anos, e ameaçar atear fogo no imóvel na zona norte de São Paulo. A mãe das crianças afirmou à polícia que o companheiro estava alterado e se recusava a abrir a porta. Segundo a polícia, o homem cortou propositalmente a mangueira do botijão de gás, causando um vazamento dentro do imóvel. O Corpo de Bombeiros e o Grupo de Ações Táticas Especiais foram acionados para a negociação no bairro da Brasilândia após o homem ameaçar atear fogo no local. Após horas de conversa, o homem se rendeu voluntariamente e foi levado ao pronto-socorro Mandaqui para atendimento médico. As vítimas contaram à polícia que o pai havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e passou a apresentar comportamento agressivo. Segundo os adolescentes, ele gritava palavrões, segurava uma faca e dizia que iria exterminar todo mundo. A filha mais nova contou que foi empurrada e bateu a cabeça na parede. A mãe das crianças indicou que vai abrir um boletim de ocorrência contra o companheiro e pediu medidas protetivas para ela e para as filhas. Uma mulher identificada como Mônica Custódio foi encontrada morta dentro de casa com marcas de facadas em Bangu, na zona oeste do Rio. De acordo com relatos, o crime pode ter relação com possível vingança por dívidas. A Polícia Civil segue investigando os motivos do crime. Um adolescente de 13 anos e um jovem de 25 morreram afogados durante um luau na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. João Emanuel e Lucas Caetano participavam de um luau realizado na altura do posto 8. Durante a confraternização, os dois entraram no mar e acabaram se afogando. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos jovens chegou a ser retirado da água em estado grave, em parada cardiorrespiratória. O adolescente de 13 anos desapareceu e buscas foram iniciadas na região. Após mais de 1 hora de buscas, o corpo do adolescente foi localizado próximo à faixa da areia, na altura do posto 11. A Polícia Civil segue investigando o caso. E a seguir, o primeiro parque temático do Pokémon é inaugurado no Japão. E os gols do Campeonato Brasileiro. Em uma expedição para examinar ecossistemas marítimos ao longo de toda a costa da Argentina, cientistas a bordo de um navio documentaram uma rara água-viva fantasma. O fundo do mar guarda vidas impressionantes e de tamanho descomunal. Na costa da Argentina, pesquisadores que participavam de uma expedição científica captaram uma rara água-viva fantasma gigante. Essa espécie de medusa pode atingir até 1 metro de diâmetro e seus 4 braços chegam a 10 metros de comprimento. Águas-vivas são animais invertebrados marinhos caracterizados pelo corpo gelatinoso, composto por cerca de 95% de água.
Elas não possuem tentáculos urticantes, mas usam seus braços para capturar presas. O registro ocorreu durante uma expedição liderada pela fundação americana Schmidt Ocean Institute. E o artista que restaurou uma pintura com o rosto da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, apagou a obra após a repercussão negativa. Polêmica resolvida. O rosto de um afresco restaurado que remetia à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi removido em uma basílica de Roma. A pintura provocou indignação em uma romaria de curiosos à igreja para observar a obra. A história começou no sábado, quando o jornal La Repubblica revelou que o rosto de uma figura alada recém-restaurada na igreja de São Lourenço, em Lucina, se parecia muito com a política. A própria Meloni fez um comentário bem-humorado no Instagram, ao lado de seu suposto retrato, dizendo: "Não, definitivamente não me pareço com um anjo." O artista responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, disse ao La Repubblica ter apagado o rosto na noite de terça-feira após um pedido da administração do Vaticano. O restaurador também afirmou ao jornal que, de fato, pintou a figura para se parecer com Meloni, depois de inicialmente ter negado. Procurado pela AFP, o Vaticano não confirmou a informação. E o primeiro parque temático permanente dedicado ao Pokémon foi inaugurado hoje em Tóquio, com várias atrações e uma área arborizada cheia de interações. O primeiro parque temático permanente dedicado ao universo Pokémon abriu as portas nesta quinta-feira no Japão. Localizado dentro do complexo Yomiuri Land, o maior parque de diversões de Tóquio, o Poké Park Kanto já é um fenômeno de público. Os ingressos para a mais nova atração turística, pensada para aproveitar um fluxo recorde de estrangeiros, estão esgotados para os próximos 2 meses. Os visitantes do Poké Park Kanto são recebidos por estátuas do inconfundível Pikachu e outras criaturas da franquia. Pokémon é um dos principais produtos culturais japoneses de exportação, que começou em 1996 como um jogo para o console Game Boy da Nintendo. Inspirados pela tradição infantil japonesa de colecionar insetos no verão, os jogadores capturam e treinam para a batalha centenas de Pokémon. O fenômeno evoluiu e conquistou grande popularidade mundial, com séries de anime, filmes, um jogo de cartas colecionáveis e o aplicativo de realidade aumentada Pokémon Go. O Poké Park Kanto tem 2 áreas, uma zona externa montanhosa de quase meio quilômetro de extensão, repleta de figuras de Pokémon, e uma cidade inspirada nos jogos, com lojas e atrações. Para acessar a área da floresta, os visitantes precisam ser capazes de subir 110 degraus sem auxílio. Outro grande parque temático, o Universal Studios Japan, em Osaka, anunciou no mês passado que também planeja criar atrações temáticas de Pokémon, sem revelar detalhes. Ativistas do Greenpeace protestaram hoje em Milão contra o patrocínio dos Jogos Olímpicos de Milão. 21 mil pessoas assinaram um documento pedindo o fim da parceria com empresas petrolíferas. Exibindo faixas com a frase "Fora os poluidores dos Jogos", os ativistas do Greenpeace instalaram uma maquete dos anéis olímpicos cobertos por petróleo na Praça da Catedral de Milão. A manifestação ocorreu nesta quinta-feira, na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milão Cortina 2026, e teve como alvo o gigante energético Eni. Estamos na Piazza del Duomo, em Milão, para protestar contra a presença da Eni nos Jogos Olímpicos. A Eni é uma das principais responsáveis pelas mudanças climáticas, sendo uma empresa de petróleo e gás, uma das maiores do mundo, e também patrocinadora dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que estão prestes a começar em Milão e Cortina. Com suas emissões, a Eni está basicamente ameaçando o gelo e a neve. Os jogos de inverno e, de forma mais geral, os esportes de inverno, dependem muito disso. É por isso que pedimos ao Comitê Olímpico Internacional que retire todos os patrocínios e parcerias com combustíveis fósseis para estes jogos e para os jogos futuros. O Comitê Olímpico Internacional confirmou ter recebido na quarta-feira um pedido assinado por 21 mil pessoas que pede o fim do patrocínio dos Jogos Olímpicos por empresas petrolíferas. Santos e São Paulo empataram em 1-1 na Vila Belmiro. Já o Palmeiras aplicou uma goleada no Vitória na Arena Barueri. O Santos e o São Paulo empataram em 1-1.
No final do primeiro tempo, Zé Rafael aproveitou um rebote do goleiro tricolor e abriu o placar. Aos 20 minutos do segundo tempo, Caleri subiu para empatar de cabeça. 1-1 placar final. O Palmeiras goleou o Vitória na Arena Barueri. Aos 24 minutos, Murilo fez de cabeça. 4 minutos depois, Gustavo Gomes insistiu na jogada e fez o segundo. Nos acréscimos da primeira etapa, Maurício completou um cruzamento e fez mais um. No segundo tempo, Dudu tabelou e fez um golaço para o Vitória. Mas alguns minutos mais tarde, Alan encheu o pé e fez o quarto do Palmeiras. E aos 35 minutos da etapa final, Ramon Sosa bateu de longe e contou com a sorte para marcar o quinto do Palmeiras. 5-1 placar final. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Não esqueça que daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, a gente tem a transmissão ao vivo, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, do encontro mensal Mais Que Vê, com Bispa Sônia Hernandes e Bispa Fernanda Hernandes, aqui na Rede Gospel de televisão, na Rádio Gospel FM e todas as plataformas digitais. Fiquem em boa companhia com uma palavra edificadora. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã.